Seu morangueiro não está produzindo? Então nesse vídeo eu vou te mostrar como você deve fazer para que seu morango produza muito mais, até 3 vezes mais morangos, simplesmente seguindo alguns passos simples e claro, sem precisar estar gastando dinheiro com isso. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio, cultivo e colheita de alimentos orgânicos. Então quer mais vídeos como esse? Então já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro. Ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. A primeira coisa que a gente deve entender é isso aqui. Não sei se você está observando, mas aqui já tem um erro muito grave. Aqui a gente tem alguns pés de morangos amontoados e de forma nenhuma eles podem ficar amontoados. Como a gente sabe, quem produz morangos sabe que eles ficam produzindo através de estolões. Eles fazem algo que as mudas através dos estolões. Observa aqui. Puxei esse aqui, já ia nascer aqui outro morangueiro, ou seja, esse vaso que já está apertado, esse canteirinho aqui, ele ia ficar ainda mais apertado. Se a gente for observar, ainda tem alguns que estão ligados ainda aos estolões. Como a gente pode ver aqui, esses dois, por exemplo, estão ligados ainda por esse estolão. Isso aqui não pode. O que acontece dessa forma, aqui está uma planta só. Então depois que é feita a outra muda, a gente deve recortar. E outra coisa é o espaçamento entre um morangueiro e outro. O recomendado aqui é pelo menos 30 a 40 centímetros. Aí sim o nosso morangueiro vai produzir. A gente for observar aqui também, aqui eu tenho um pé, aqui eu tenho outro morangueiro, outro aqui, ou seja, 4 aqui já estaria na verdade passando, mas no mínimo 4, mas aqui ainda nasceu outro aqui no meio. O que a gente deve fazer? A gente deve separar, a gente deve tirar, deve fazer aqui uma nova muda. E a gente vai fazer o plantio dele em outro lugar. Quando você for fazer essa muda desses morangueiros que já estão assim, é importante que você tire aqui com todo esse torrão, para que ele não sinta muito quando você fizer aqui essa mudança. Isso aqui é um passo muito importante. Então feito isso, a gente tira aqui para que a gente possa plantar aqui em um vaso ou em outro lugar, respeitando o espaçamento, e ele não terá dificuldade para crescer, para desenvolver e rapidamente frutificar. Então, como eu falei, que você deixe eles no mesmo canteiro, mas não deixe eles tão próximos. Da maneira que eles nascerem, você vai deixando? Não pode, você não deve deixar eles de forma bem instantânea. A gente deve intervir para que eles produzam mais, que é justamente isso que a gente quer, que o nosso morangueiro produza mais, produza melhor. Aí vai ter alguém que vai falar, mas Renato, meu morangueiro está assim, está junto, mas ele está produzindo, claro. Ele mesmo assim, ele produz. Olha só, esse aqui, a gente tem aqui algumas flores, esse aqui também, a gente vê que tem morangos aqui, mas esse não é a melhor forma. Como a gente vê, a produção é limitada. A gente fazendo as coisas certas, eles vão produzir muito mais, e morangos ainda com mais qualidade. Outro ponto que a gente deve se atentar é o tamanho do vaso. O recomendado é de no mínimo 20 centímetros por 20 centímetros. Eu indico inclusive que você utilize vasos de 30 centímetros. Mas Renato, eu também produzo em vasos pequenos, produzo em garrafa PET, e eles produzem sim. Como a gente observa aqui, o nosso morangueiro produz, mas não produz da forma que deveria. Como a gente vê, a produção bem limitada, a gente tem mais morangos aqui, mas não é da forma que a gente queria, não é do tanto, não é a capacidade que o nosso morangueiro tem de produzir. Então você plantando em vasos de 30 centímetros, 25, 30 centímetros, seu morangueiro vai produzir bastante. Mas como eu falei, o recomendado, o mínimo recomendado é pelo menos 20 centímetros de largura e 20 de profundidade. Outro ponto que a gente deve se atentar em relação ao substrato. O substrato aqui do nosso morangueiro, ele tem que ser bem fofinho, com uma boa drenagem e, claro, rico em matéria orgânica. O morangueiro, ele gosta muito de ter um substrato com bastante folhas, bastante fonte de matéria orgânica. Isso aqui é essencial para que ele tenha uma boa drenagem e, claro, produza da forma correta. E, claro, um dos pontos também mais importantes é em relação ao sol. Como a gente pode observar aqui, esse morangueiro, ele recebe sol, recebe insolação direta. No mínimo, o nosso morangueiro vai precisar de 4 horas de sol, no mínimo, por dia, para que ele produza. Esse aqui produz uma safra atrás da outra.
ele leva sol até em média 11 horas da manhã. Depois disso ele para de receber sol direto, fica apenas num lugar aqui iluminado, recebe um pouquinho de sol. Agora está por média de 3 horas da tarde, 15 horas, e ele ainda recebe mais uma quantidade muito pequena de sol. Então isso faz com que o meu morangueiro produza bem, produza bastante. Outro ponto que não deve ser ignorado é em relação às regas. O morangueiro gosta de muita água, coloca água em abundância, mas como falei, você tendo um substrato bem drenado, ele não vai ficar com água acumulada. Ele não vai gostar de ter seu substrato encharcado de forma nenhuma, mas essas regas devem ser com constância. A quantidade vai depender do lugar que você mora, da quantidade de sol que ele está recebendo, mas a gente deve saber que está bom de regar quando você colocar aqui o dedinho aqui no seu substrato e ver que ele está seco, que não está mais molhando a sua mão. Então esse é o momento da gente fazer aqui uma nova rega. Onde eu moro, eu faço regas apenas uma vez ao dia. No finalzinho do dia, eles já conseguem se desenvolver. Mas dependendo do lugar, dependendo do quanto de sol eles recebem, você faz uma, duas. Claro, se você morar em lugares quentes, você morar em lugares frios, não está seco ainda o substrato, então não precisa você fazer uma nova rega. E claro, as adubações também devem ser feitas com constância. Esse aqui é chorume, a gente está colocando aqui no pezinho de todas as plantas. Olha só, todos os morangueiros estão recebendo aqui um pouquinho de chorume. Isso aqui faz toda a diferença. Quantas vezes eu faço esse tipo de adubação? A cada 15 dias. Esse é o tempo médio aqui que eu faço adubações aqui nos meus morangueiros. Por eles crescerem bastante, por eles produzirem bastante, então eles vão precisar sim de adubações com constâncias. A cada 15 dias tá ótimo, eles vão crescer, vão desenvolver bastante. Qual adubo indicado, Renato? O adubo, quanto mais completo, melhor. Nesse caso aqui do chorume, é um adubo bastante completo, que tem todos os nutrientes que a nossa planta precisa. A gente vai ter aí fósforo, potássio, vai ter cálcio, vai ter ferro, vai ter nitrogênio, vai ter magnésio, vai ter muitos nutrientes que a nossa planta precisa. E o fósforo, como a gente sabe, ele é um adubo, ele é um nutriente, aliás, que ele faz com que as nossas plantas floresçam. Ele é o principal responsável pelo florescimento aqui das nossas plantas. Então, coloca o adubo mais rico possível, que a nossa planta ela vai sim precisar de um adubo completo, um adubo com todos os nutrientes que ela realmente precisa para desenvolver bem. E claro, a gente não pode esquecer de fazer raleio, de fazer podas aqui no nosso morangueiro. Aquelas folhas que estão mais velhas, a gente já pode sair tirando ela. Pode tirar com a mão mesmo. Não deixa folhas demais, não deixa esse excesso de folhas. Isso aqui não é bom para o nosso morangueiro. A gente vai deixar aqui o essencial, algumas folhas. Eu sempre falo isso aqui para os meus alunos, a gente não deve deixar o nosso morangueiro com muitas folhas. A gente faz aqui a retirada de algumas dessas folhas. Mas Renato, por que é que você está falando isso? Olha só, quando a gente tem bastante folha, o nosso morangueiro ele vai trabalhar muito para trazer nutrientes, trazer água aqui para todas essas folhas. Quando a gente faz aqui esse raleio, a gente está diminuindo bastante, então ele vai deixar de estar concentrando suas energias em todas essas folhas para concentrar principalmente nos frutos e na brotação de novas folhas, novas brotações aqui. Isso aqui é muito importante, é um ponto chave para que o nosso morangueiro produza. Sem contar que aqui no pezinho dele ele também vai estar recebendo luz direta, vai estar recebendo mais insolação, a ventilação vai correr aqui entre as folhas com muito mais facilidade. Isso aqui inclusive já evita aqui alguns problemas, principalmente de fungos, de algumas pragas que gostam quando suas folhas estão muito amontoadas. Dessa forma a incidência de pragas vai ser muito menor. Depois da gente seguir todos esses passos, nossos morangueiros já estão produzindo. Aqui a gente vem com outro passo que também é fundamental. A gente deve cobrir aqui com algum tipo de forração para que os nossos morangos não tenham contato direto com a terra. Você pode colocar aqui por baixo folhas secas, você pode colocar pó de serragem. Geralmente eu coloco simplesmente nas próprias folhas aqui do morangueiro. Olha só, o importante é que ele não tenha contato direto aqui com o solo. Se ele tiver contato direto, eles vão sim apodrecer, eles vão adoecer e a sua colheita provavelmente não acontecerá. E quando eles não estão aqui em contato direto com o substrato, a probabilidade de você colher esses morangos saudáveis será em média aí 90, 95%, ou seja,
esse é realmente um ponto crucial também para que você possa colher aí os seus morangos sem nenhum tipo de problema. Como você viu, não é difícil a gente ter morangos produzindo e, claro, 3 vezes mais, você seguindo essas dicas. Mas se você não fizer esses passos, se você deixar o morangueiro bem à vontade, ele não vai produzir da forma que realmente ele tem capacidade. Então isso aqui, seguindo esses passos, com certeza você vai colher muito mais morangos a partir de agora. Gostou desse vídeo? Então deixa aquele like e clica para se inscrever aqui no Pomar e Hortas Sustentáveis e ter uma ótima sugestão de vídeo. Eu vou deixar esse vídeo disponível aqui para que você possa acessar. E claro, o curso Horta Caseira Sem Segredo, que está com valor super promocional, mas aproveita que é por tempo limitado. Clica aqui para acessar o curso Horta Caseira Sem Segredos. Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.